Então, muito bom dia. Isto é sempre aquele momento bastante agitado. São muitos, não é? A sair. Então, como a maior parte de vocês já sabe, né? Se abriram a mensagem do WhatsApp, vamos estar a falar sobre contribuição. E o título da pregação de hoje é 3 motivos para não contribuir. É sempre uma boa razão. Eu acho que alguns estão com esperança. É desta que o David vai dar umas boas desculpas para... E às vezes nós gostamos de um bom argumento para nós não fazermos aquilo que até nós sabemos que devemos fazer. Por isso, antes de começarmos propriamente, eu queria dizer 3 coisas muito simples. Primeiro, vamos falar sobre dinheiro. De facto, vamos falar sobre dinheiro. Não só sobre dinheiro, mas vamos falar sobre dinheiro e sem vergonha, que também é uma coisa que nós temos estado a aprender, né, nos últimos tempos, que a nossa cultura é um pouco ter problemas, ter algum desconforto quando falamos, com algumas razões que fazem sentido, outras se calhar que não tanto, mas temos algum receio em falar de dinheiro para não sermos mal entendidos. Mas, como já temos feito num passado mais ou menos recente, a ideia é nós falarmos sem vergonha, sem problemas, porque é necessário falarmos sobre isto. E nesse sentido, porque vamos falar sobre dinheiro e sobre contribuir, a pregação de hoje é para os membros. Para os membros da igreja aqui em Partilhó, porque a ideia é falarmos sobre realmente dar dinheiro em concreto, não só sobre a possibilidade ou a tese de contribuirmos, mas sobre o darmos dinheiro mesmo. E por isso eu vou dirigir-me nesse sentido aos membros da igreja em Partilhó e não aos nossos amigos que nos visitam, ou mesmo que sejam aqueles que nos visitam mais regularmente ou há mais tempo, ou os crentes também que também estão connosco, mas que não são membros daqui da igreja de Partilhó. Porque é a minha convicção, não é só minha, mas é minha particularmente, que as nossas contribuições como igreja estão bastante abaixo do que poderiam e do que deviam estar. Em particular, no que diz respeito à igreja, à contribuição para a igreja, nas coletas, que agora já não se fazem coletas, né? Mas seja na caixinha ou para a conta, eu creio que, particularmente no que diz respeito à contribuição para a igreja, ou como igreja, aqui em Partilhó, estamos muito abaixo do nosso potencial, daquilo que devia ser a nossa contribuição. E também não só, e eu creio que por reflexo isso também se passa em relação a outras áreas do Reino de Deus em que nós poderíamos ajudar de outra maneira e não o fazemos. Sei também que alguns de nós não precisam de ouvir assim tanto, porque alguns de nós contribuem. Eu creio que isto não é um problema geral de todos os crentes da igreja. Eu já falei sobre isso, não vou hoje, não é tanto o objetivo, mas alguns de nós, se calhar, precisamos de ouvir mais isto e refletir, porque se calhar estamos mesmo bastante aquém daquilo que é a nossa responsabilidade. Mas, ao mesmo tempo, creio que é útil para todos, mesmo para aqueles que já contribuem e contribuem bastante, é útil refletirmos, se não em relação ao quanto nós contribuímos, mas no como, na atitude, no porquê de nós contribuirmos. Mas eu disse que ia dizer 3 coisas antes de entrarmos propriamente, já disse 2. Se por um lado, agora vou dizer a terceira, né? Se por um lado isto é para os membros, também não é só para os membros, é para todos nós. Porque nós vamos falar de verdades que transcendem o dinheiro. E essas verdades, esses princípios, aplicam-se a todos, sem exceção. De forma diferente, para diferentes grupos, para diferentes indivíduos, mas aplicam-se a todos nós, a cada um de nós que estamos aqui nesta manhã. E então, vamos partir para o texto, que também a maior parte saberá, que é em Provérbios, no livro de Provérbios, capítulo 3, e vamos ler apenas 2 versículos. Livro dos Provérbios, capítulo 3, versículos 9 e 10.
Então, diz assim a palavra de Deus. Honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. E se encherão os teus celeiros abundantemente e transbordarão de mosto os teus lagares. Nós temos aqui um pai a falar para o filho. Se nós fôssemos um pouco mais atrás, né, cremos que o mais provável é que tenha sido Salomão a escrever. E é a figura do pai a falar com o filho, a transmitir-lhe conhecimento, e o conhecimento não um conhecimento qualquer, humano, mas o princípio, como diz o escritor, o princípio da sabedoria, é temer a Deus. E é o que ele está a fazer. Ele está a dar ensino ao seu filho como temer a Deus, como viver uma vida piedosa, uma vida de piedade. E, em particular, neste capítulo 3, ele está a dar várias instruções, vários princípios ao seu filho. E chega aqui e fala sobre dinheiro, sobre bens. Naquela altura, o dinheiro, nós hoje temos uma compreensão um pouco diferente, e lá, já chegaremos também lá na questão da aplicação, mas ele está a falar, no fundo, sobre dinheiro. E então podemos começar vendo a primeira ideia que ele transmite aqui ao seu filho. Em primeiro lugar, o escritor, este pai, diz que contribuir é um ato de adoração. Porque ele diz, honra ao Senhor com a tua fazenda. O que é que significa honrar aqui? Qual é o sentido desta palavra, desta ideia que Salomão estaria a transmitir ao seu filho? A ideia é de peso. Esta palavra honrar tem a ver com peso. O sentido é a importância que se dá a algo ou a alguém, o peso que nós atribuímos a algo ou a alguém. Então é como se o pai aqui estivesse a dizer ao seu filho, usa os teus bens para expressar a Deus o quanto ele é importante. E podíamos acrescentar para ti. É importante no sentido total e importante para ti. Né? Ele está a dizer, usa o teu dinheiro, pega nos teus bens e honra a Deus com ele. Expressa que ele é importante, dá-lhe o peso que é devido, que ele é importante para ti. E como é que se honrava a Deus? O que é que estava na mente de quem falava e quem ouvia nesta altura, quando ele diz isto? Como é que se honrava a Deus? Oferecendo animais e produtos da terra, aquilo que a terra produzia. E isto no templo, era feito no templo. Era feito em dias estabelecidos, como nas festas que Deus tinha instituído para o seu povo, e por motivos especiais. Além destes dias, havia outros motivos para se oferecer. Haviam então as várias festas, como a Páscoa, ou podemos dizer a festa dos pães asmos. Haviam a festa das primícias, dos tabernáculos e mais. A ideia não é nós estarmos a enumerar. Haviam os dízimos. Ou seja, eles tinham a prescrição de oferecer os dízimos. Haviam as ofertas pelo pecado, ou seja, para eles fazerem expiação pelos seus pecados. E haviam ainda as ofertas que deviam ser espontâneas. Ou seja, nós, se fôssemos falar, teríamos várias coisas para elencar e eu estou só a dar aqui uma ideia geral. O dar os seus bens e rendimentos, aquilo que eles produziam, aquilo que eles tinham, aquilo que Deus lhes concedia a cada ano, estava completamente ligado ao ato de ir adorar a Deus no templo. Era necessário eles levarem os animais e os bens para irem adorar a Deus no templo. Até porque sem a contribuição dos israelitas não haveriam animais e outros produtos para serem oferecidos. Todo o ato de adoração a Deus estava dependente, no sentido humano, obviamente, estava dependente das ofertas dos israelitas. Era necessário animais para serem oferecidos, eram necessários cereais, azeite e outras coisas para serem oferecidas, para serem usados na adoração a Deus no templo, ou no tabernáculo primeiro, mas depois no templo. Eu vou usar o templo para simplificar. E se não houvessem as ofertas do povo, nem sequer haveriam sacerdotes e levitas para oferecer, porque eles dependiam dos animais e dos cereais e tudo o resto que os israelitas levavam para poderem não só oferecer sacrifícios, mas também para comerem, porque eles não tinham... Eles tinham outras fontes, poderiam ter outras fontes de rendimento, mas a sua função
o seu trabalho era servir no templo. Por isso eles precisavam de comer. Eles precisavam de ser alimentados e vestidos e tudo mais. E então, se não houvesse as contribuições do povo, não haveria adoração. Por isso, quando aqui o pai está a dizer ao filho para honrar a Deus com os seus bens, ele está a dizer, tem isto tudo em mente, que era com os seus bens que eles iam ao templo e iam adorar a Deus, quer se fosse no sentido de oferecer como uma ação de graças, quer fosse para pedir perdão pelos seus pecados, quer fosse para se alegrar com os seus amigos. Tudo que eles iam ao templo fazer estava ligado com o ato também de oferecerem dos seus animais ou dos produtos da terra, daquilo que as suas terras produziam. Hoje não é propriamente assim. E por isso nós dissociamos muito mais as duas coisas. Para eles, o ato de dar, de ofertar, estava totalmente relacionado com a adoração. Para nós temos uma tendência de separar. Uma coisa é o que nós fazemos aqui durante o culto, outra coisa é o dinheiro que nós oferecemos e outra coisa ainda é a maneira como nós vivemos no nosso dia-a-dia. Para eles esta divisão não era assim tanto. Mas, como hoje o tema é o dinheiro, não são as outras, a questão que eu queria pôr é: honras a Deus. Ou seja, estamos a pensar na questão do dinheiro, dos bens. Honras a Deus. Será que tu honras a Deus neste sentido? E nós poderíamos ir buscar a ideia dos testes, que ainda há pouco tempo nós tivemos em João, nas cartas de João, e tivemos diversos testes. Nós poderíamos usar aqui a ideia do teste do dinheiro. Onde tu gastas o teu dinheiro pode-te dar uma noção do que é realmente importante para ti. O teu dinheiro pode servir como teste. Olha para onde tu gastas o teu dinheiro e se calhar tu podes perceber o que é importante para ti. Compara o que tu gastas em coisas não essenciais, fazendo aqui um pequeno parênteses. É óbvio que a grande fatia dos nossos orçamentos vão para a habitação. Não é preciso também explicar, toda a gente sabe o preço das casas hoje em dia. Vai para a habitação e vai para a alimentação. Ok, vamos esquecer. Não precisamos destas duas grandes fatias para este exercício. Vamos esquecer. Vamos pegar nos gastos não essenciais e vamos perceber, vamos olhar e vamos ver onde é que nós gastamos o nosso dinheiro. E se calhar nós podemos ter uma ideia daquilo que nós consideramos importante hoje. E nós podíamos pensar em algumas coisas concretas, mas eu creio que isso era redundante, acho eu. Então compara, na prática, o que tu estás a expressar na hora de usar o teu dinheiro. Se tu olhares para os teus gastos, o que é que tu estás a expressar? Tu estás a dizer, olha, Deus é o mais importante, ou tu estás a dizer isto, aquilo ou aquilo outro é o mais importante para mim? Será que Deus é o mais importante? Será que tu honras a Deus com o teu dinheiro, com os teus bens? E a outra pergunta é: como é que tu podes honrar a Deus na prática? E partindo daqui, podes honrar a Deus com os teus bens, com a tua casa, com o teu carro, com as coisas que tu tens. Tu podes usar a casa para receber pessoas, para ajudar, para falar com pessoas, para ter comunhão com outros crentes, para ajudar. Podes usar a tua casa, tu podes ter a tua casa ao serviço de Deus. Isso é uma maneira de tu ofereceres a tua casa para honrar a Deus. Tu podes usar o teu carro para dar boleia, para ajudar, para levar alguém que não tem possibilidades, para ir levar a uma consulta. É situações que nós podemos usar. Nós podemos ter o nosso carro e nós termos o nosso carro disponível para a obra de Deus, para ajudar outras pessoas. E isso mesmo com o telemóvel, para telefonar, para mandar mensagens. E nós podemos pensar em todas as coisas que nós temos. Nós podemos, na prática, honrar a Deus com aquilo que Deus nos deu, com os nossos bens, e podemos honrar a Deus, adorar a Deus com os nossos bens. Com o nosso dinheiro também, tu podes ajudar, tu podes honrar a Deus com o teu dinheiro. Para o reino de Deus em geral, tu podes contribuir para ministérios, para pessoas que estão a servir. Podes dar o teu dinheiro para colaborares na obra de Deus em termos gerais, pelo mundo inteiro, mais próximo, como nós conhecemos, como o Palhal, por exemplo, ou há coisas mais distantes, pessoas que sirvam em lugares que nós sabemos que precisam também de ajuda financeira.
mas também para a igreja local. Tu podes honrar a Deus com o dinheiro que tu ofereces para a igreja local. Hoje não é o tema, provavelmente eu creio que a minha intenção está a germinar a intenção, né? Não está bem estabelecida, de pregar novamente sobre isto, neste período de pregações livres, para pensarmos em algumas coisas mais em concreto. Mas tu podes honrar a Deus com o teu dinheiro também dando para a igreja local, para as despesas que existem, mas também para aquilo que nós já percebemos que são necessidades para o futuro da igreja. Nós também temos de ter uma perspectiva, uma visão que vá além só do que existe agora e das necessidades que nós já conhecemos do passado. Nós temos que olhar também para a frente. E nós podemos honrar a Deus com o nosso dinheiro também neste sentido. Se Deus quiser, haveremos de falar mais um pouco sobre isto no futuro. E então, por isso, fechando aqui o primeiro ponto, contribuir é um ato de adoração. Deve ser. É esta a intenção de Deus, que a nossa contribuição seja um ato de adoração. Mas não só. Aqui Salomão também diz uma segunda coisa, é que contribuir é um ato de abrir mão. Honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. Com as primícias. O que eram as primícias? As primícias eram os primeiros produtos. Quando chegava a hora de colher, eram os primeiros produtos a serem colhidos. Era o primeiro fruto da terra. E deviam ser, havia até uma festa específica, que era a festa das primícias, em que seria mais ou menos nesta altura do ano, quando começavam a ser colhidos certos tipos de cereais, os primeiros eram oferecidos a Deus. Havia uma festa específica para isto. Mas a ideia não era só na festa das primícias, porque também os primogénitos, os primeiros filhos, quer dos animais, quer os filhos mesmo, os primeiros filhos dos animais que pertenciam aos israelitas e os primeiros filhos, os primogénitos, deviam ser oferecidos ao Senhor. No caso dos primogénitos, deviam ser resgatados. Devia ser oferecido, em lugar do primogénito, devia ser oferecido um cordeiro. Assim como os primogénitos dos animais também deviam ser resgatados. A ideia também era eles serem resgatados. Ou seja, a ideia é que os primeiros frutos, os primeiros filhos, pertenciam ao Senhor. E eles deviam oferecê-los ao Senhor. Se não, e obviamente eles não iam sacrificar os filhos, que Deus não queria isso. A ideia era os filhos serem resgatados com a oferta de um animal. Ou seja, qual era o ensino? É que antes de eles comerem ou venderem alguma coisa daquilo que tinham colhido, antes de fazerem qualquer coisa, o primeiro fruto era para ser oferecido a Deus. Eles deviam oferecer isso ao Senhor. Deus devia receber o primeiro. E a ideia não era só o primeiro. Aqui, junto com a ideia do primeiro, vem a ideia do melhor. Deus devia receber o primeiro e o melhor daquilo que eles produziam, daquilo que eles recebiam. E então, isto é um princípio que se mantém hoje no presente para nós. Honrar a Deus é dar-lhe o primeiro e o melhor. É dar as primícias. Infelizmente, e particularmente no que diz a respeito ao dinheiro, essa não é a nossa tendência. Por isso, é necessário que nós... Duas exortações para nós, neste sentido. Primeira, não retenhas. Abre mão. E não retardes no tempo e na atitude o dar a Deus. A nossa tendência é retardar. É dizer... Está bem, eu devia, mas dá-me tanto jeito este dinheiro para isto ou para aquilo, ou mesmo antes de pensar nisso, não sei, mais uma vez estou a generalizar, pronto, se calhar sou só eu, não é? Mas nós temos uma tendência de reter. E o ensino é para nós não retermos, é para nós abrirmos mão, para nós darmos o primeiro e o melhor daquilo que temos. E por isso a segunda exortação é não dês as sobras. Porque a nossa tendência é, se sobrar no final do mês, eu depois vou ver quanto é que eu posso dar. Não é esse o ensino. O ensino é para ser o primeiro. É para no início logo.
quando nós ainda não gastámos em outras coisas, é nós darmos logo, nós separarmos o primeiro e o melhor, deve ser para o Senhor. E isto aplicava-se a outras áreas da nossa vida. Por exemplo, é clássica aquela ideia de quando eu me reformar, isso sim, eu vou ter tempo para a obra de Deus, então aí é que eu vou. Ou quando eu acabar de pagar a minha casa, ou o meu carro, ou quando isto, ou quando aquilo, nós estamos, naquela altura é que vai ser. A ideia é não retenhas e não dês as sobras, particularmente no que diz respeito ao dinheiro, que é isso o tema de hoje. Então, contribuir, em segundo lugar, contribuir é um ato também de abrir mão. E em terceiro lugar, contribuir é um ato de dependência, porque no versículo 10, o que é que nos diz o escritor? E se encherão os teus celeiros abundantemente e transbordarão de mosto os teus lagares. Obviamente há aqui uma promessa. Deus prometera desde o Êxodo, mal eles saíram do Egito e Deus começou a dar instruções, Deus tinha prometido ao seu povo que os abençoaria se eles observassem os seus mandamentos com fidelidade. Deus iria abençoá-los. Se eles não trabalhassem nos sábados, nas festas, nos anos sabáticos, no ano do jubileu, se eles não cultivassem a terra, ou seja, isto era, todos os sábados eles deviam descansar, não era para ir trabalhar para os campos, nem era fazer o essencial, tipo alimentar os animais era suposto. Desde que eles tinham que não era para descurar a alimentação dos animais, obviamente, mas todo o trabalho que não fosse essencial era para ser parado. Não só nos sábados, mas nas festas. Eles tinham, para aqueles dias, eles tinham um bom número de dias de férias. Não era tanto como nós, porque nós não trabalhamos ao sábado. Bem, alguns não trabalham ao sábado e ao domingo. Neste momento não posso dizer o mesmo, mas nós não estamos habituados a trabalhar 5 dias por semana. Naquela altura eram 6 e descansavam ao 7º. Mas para aqueles dias, um dia de descanso era revolucionário. Não era normal. E ainda eram 7 dias na Páscoa, eram mais 7 dias depois na altura da festa dos tabernáculos. Eu não fiz a conta, não somei, mas eram vários dias. Não iam estar em número de dias, não ia estar assim tão longe do número de dias de férias que é normal hoje em dia. E era suposto eles não trabalharem naqueles dias, mas a cada 7 anos devia haver um sábado anual, digamos, um ano sabático, que era, durante um ano, a terra não devia ser cultivada. E haveria, de 55, ou de 49 em 50 e 50, o que é que ia acontecer? Iam acumular um ano sabático com um ano do jubileu. Eram 2 anos, seriam 2 anos sem cultivarem a terra. Era um mandamento de Deus, eles deviam dar descanso à terra durante 2 anos seguidos. E o que é que Deus tinha dito várias vezes? Olha, façam isto e vocês vão ver que eu vou-vos dar num ano o suficiente para vocês não trabalharem, darem descanso à terra, não era bem não trabalhar, darem descanso à terra durante 2 anos. Deus tinha dito que os abençoaria. Havia uma promessa ligada com esta ideia de contribuir sem medo de ficarem sem dinheiro. Sem dinheiro? Mais uma vez, naquela altura era um pouco diferente, não era, o ordenado não caía na conta bancária no início do mês. Aquilo, se não produzissem, se a terra não produzisse, se os animais morressem, eles não tinham o que comer. Era um pouco diferente. Mas Deus disse, olha, não tenham medo de fazer isto que eu vou abençoar-vos. Se eles dessem, além disso, ainda tinham os dízimos. E ainda tinham mais coisas que deviam oferecer. Também um pequeno parênteses. Naquela altura eles não tinham que pagar ao Estado também 30%. É por isso que também as nossas contribuições não devem ser, nós também não as calculamos em relação ao ordenado em bruto, não é? É o líquido. É um princípio também, porque senão também era complicada. Mas só um parênteses para nós compreendermos que também, naquela altura, no início, depois com o rei, quando eles puseram o rei, já começaram a contribuir mais. Tinham as contribuições, mas foram eles que pediram, não foi Deus que lhes disse para eles pedirem. Mas naquela altura era um pouco diferente, é certo. Mas nós podemos calcular, e devemos calcular, as nossas contribuições somando os ordenados líquidos. Eu não estou a dizer para calcularmos os ordenados brutos. Mas isto para dizer o quê? O ponto aqui é que Deus tinha prometido abundância. Se eles obedecessem, não tivessem medo, não tivessem receio de ficarem sem comida, se obedecessem a Deus e fizessem aquilo que Deus dizia,
contraintuitivamente, aquilo que é a nossa percepção como humanos, Deus iria abençoá-los e eles iriam ter mais do que se trabalhassem quando não deviam trabalhar. E por isso há aqui uma promessa, de facto. Mas nós, se nos focarmos apenas na promessa, vamos perder o que é que está aqui em causa na atitude, que é o nosso lado dentro da promessa de Deus. É que eles deviam dar primeiro. Eles deviam dar antes. Ou seja, a ideia de eles darem primeiro era já uma manifestação de confiança, porque eles estavam a dar antes. Algo que podiam sentir que lhes ia faltar depois. Ao dar primeiro, eles estavam a demonstrar que confiavam em Deus, que depois Deus lhes ia dar o que eles precisassem. E por isso, a aplicação para nós também é bastante direta. É que Deus continua a prometer, não propriamente celeiros a transbordar, não é essa a tónica do Novo Testamento. Para Israel havia uma ligação muito mais direta entre as bênçãos terrestres, porque estávamos a falar de uma nação, de um povo escolhido, isso era uma forma de demonstrar o cuidado de Deus pelo seu povo. Havia uma ligação muito mais direta com a bênção material. Connosco não é bem essa a tónica, mas Deus promete na mesma dar o que nós necessitamos. Não promete celeiros a transbordar nesse sentido, mas promete o pão nosso de cada dia, promete o que é necessário para a nossa vida e promete bênçãos espirituais e que nós podemos compreender que são melhores, porque têm caráter eterno, são mais importantes, são mais duradouras do que as bênçãos materiais. Também não é o ponto hoje, mas Deus continua a prometer. Continua a prometer que não vai faltar na prática aquilo que nós lhe dermos a Ele, neste sentido mais prático. Se nós dermos dinheiro, se dermos bens, Deus não nos vai faltar com aquilo que nós necessitamos. Mas, sem dúvida nenhuma, as bênçãos mais importantes e que devemos buscar não são estas bênçãos materiais, são as bênçãos que fluem de uma vida de dependência. Isso já é uma bênção que nós devíamos buscar. É nós termos vidas que não estão dependentes em termos daquilo que nós pensamos. Na prática estão sempre dependentes de Deus, mas nós vivemos muitas vezes como se a nossa subsistência, o dinheiro que nós temos, aquilo que nós podemos comprar, a comida que nós podemos comprar, como se dependessem do nosso ordenado, como se dependessem de nós, do nosso esforço, como se dependessem em último grau, fosse isso que fizesse a diferença. E o que Deus nos diz é que dependem sempre dele. A questão é se nós vivemos com essa atitude, com essa consciência ou não. Isso é uma realidade, mas nós muitas vezes não vivemos com essa consciência. Então nós somos chamados a viver com esta consciência. Dar primeiro a Deus, porque aquilo que for necessário, Deus não nos vai faltar. E mesmo que que hajam dificuldades, mesmo que hajam restrições, obviamente, mais outro pequeno parênteses, o ensino bíblico também é para que não é a ideia de nós darmos, mesmo quando não temos para dar, é conforme a prosperidade que Deus nos concede. Por isso é que o teste é nós avaliarmos onde é que nós gastamos o dinheiro, porque se nós formos ver e depois temos gastos supérfluos que poderiam ser cortados e nós cortamos, na nossa contribuição para Deus, para a Igreja, para a obra de Deus, alguma coisa aí está mal. Não estamos a dizer que nós estamos com dificuldade em pagar as contas para comermos ou para pagar a renda e vamos, num ato de fé, oferecer a Deus. Não é nesse sentido. Embora o possamos fazer, isso aí está dentro da liberdade de cada um. Mas a ideia não é nós darmos o dinheiro para coisas essenciais. A ideia é nós usarmos o dinheiro para honrar a Deus. E então isso deve passar por oferecermos, por darmos, segundo a prosperidade que Deus nos dá, mas darmos em primeiro para o Senhor, porque é o terceiro ponto. O contribuir é um ato de dependência de Deus. Concluindo, já dei 3 pontos e nenhum deles era para não contribuir. Não sei. Isto é publicidade enganosa. Eu falei 3 pontos, 3 motivos para não contribuir e não dei nenhum. Só dei motivos para contribuir.
Pronto, as dicas para não contribuir bem agora. E que eu espero que nos ajude a perceber qual é a ideia central, o ponto central da pregação de hoje. Então, quais são os 3 motivos? Primeiro, o teu dinheiro não acrescenta nada a Deus. Tu não vais somar nada à conta bancária de Deus. Tu não vais... aquilo que tu Deus não é o tio Patinhas que está ali a juntar dinheiro num cofre e fica contente por lá haver mais dinheiro. Por isso, o teu dinheiro não acrescenta nada a Deus. Primeiro motivo. Segundo motivo, Deus não precisa do teu dinheiro. Aquilo que Deus estiver a fazer não está dependente do teu dinheiro. Por isso, não é por causa disso que tu deves dar. Porque Deus não precisa. E em terceiro lugar, Deus nem sequer quer o teu dinheiro. Deus não quer o teu dinheiro. Se Ele não precisa, Ele não quer o teu dinheiro. Então o que é que Deus quer? Deus quer-te a ti. O ponto é este. Que isto não é acerca de dinheiro. A questão aqui não está no dinheiro. É acerca do peso, da importância que Deus tem para ti. É o que está em causa. E, nesse sentido, agora eu dirigi-me especialmente aos amigos, aos nossos amigos que nos visitam. A ti que estás aqui, que não pertences à igreja, que não és filho de Deus. Claramente, Deus não quer o teu dinheiro. E é por isso que nós não te pedimos o teu dinheiro. O nosso objetivo não é angariar dadores, contribuintes. Nós não pedimos o teu dinheiro. Porque Deus quer algo muito mais valioso. Deus quer que tu abras mão, não do teu dinheiro, mas em primeiro lugar que tu abras mão do teu orgulho, que tu abras mão da tua autossuficiência, tu achas que sozinho que tu podes, tu consegues. Deus quer que tu abras mão de qualquer coisa que te impeça de tu seres dele. Podem ser coisas materiais, podem ser outro tipo de... Às vezes é apenas uma relutância interior em se render. Em entregar-se. É isso que Deus quer que tu abras mão. Porque o que Deus quer é a tua alma, é o teu ser. Quer-te a ti. E Deus provou isso, como nós já cantámos hoje, já foi falado. Deus provou isso porque foi o primeiro a abdicar do que era seu para te dar a ti o que tu precisas. Deus abdicou do seu filho. Deus enviou o seu filho à terra. E ele pôs-se numa posição de ter que castigar o próprio filho para salvar pecadores. Jesus abdicou da sua glória, que ele tinha direito, para te salvar, para te comprar, para te resgatar para ele. Então a questão aqui não é o que tu queres comprar com o teu dinheiro, a questão é se tu queres ser comprado. A questão é se tu queres ser comprado. E é isso que nós desejamos que tu penses nesta manhã. É se tu queres manter-te só para ti ou se tu te queres render a este Deus que fez tanto para te comprar. Para nós, para ti que já és comprado, que já foste resgatado, que sabes que pertences a Deus, que pertences à igreja, ao povo de Deus... que já descansas nesta dádiva, tu já compreendeste que Deus se deu a si mesmo para te salvar, para te resgatar. Há aquela frase muito que a gente costuma dizer, o dinheiro não compra felicidade, né, mas ajuda. Eu não vou usar nesse sentido, eu vou usar o dinheiro não compra piedade, mas ajuda. Não no sentido de comprar, né, de nós trocarmos dinheiro por piedade. Mas o desafio para nós é usarmos o nosso dinheiro. Usa o teu dinheiro e os teus bens para honrar o Senhor como um ato de adoração. O dinheiro, nesse sentido, é um meio. Compreendam o que eu estou a dizer. É uma forma em que nós podemos tornar concreto, materializar alguma coisa que nem sempre dá para distinguir bem. O uso do dinheiro pode ser uma maneira de nós compreendermos, de nós materializarmos a importância, o peso que nós damos a Deus ou às coisas. Então usa o teu dinheiro e os teus bens para honrar o Senhor como um ato de adoração. Usa o teu dinheiro para aprenderes a abrir mão e dar sem reter. E dares o melhor, o primeiro e o melhor para Deus. E usa o teu dinheiro para viveres em dependência de Deus.
É este o desafio para nós e que isto realmente seja uma realidade na nossa vida. Que nós possamos, como adoração, como despojamento, como dependência, nós abdicarmos do nosso dinheiro para podermos honrar o Senhor, para o podermos adorar. Podemos ficar de pé, vamos terminar.